Olá, meus amores, tudo bem? Estamos aqui hoje para nossa aula de história. Tia Amanda vai explicar para vocês as atividades da apostila do Eleva. Eu tô aqui hoje não consigo compartilhar minha tela, o meu gravador deu um probleminha, então para não deixar de aparecer aqui, eu tô vindo aqui assim mesmo conversar um pouquinho com vocês, ler a apostila e explicar. Na nossa aula de história nós temos a apostila, que foi feita na aula ao vivo, e nós temos a revisão de história no caderno que vocês têm que ou copiar ou colar. Lá na apostila, na página 205, nós vamos lá para uma adivinha, que é um super desafio. O que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. Por que algumas pessoas colocam o despertador debaixo do travesseiro? O que é? Nascem os filhos antes das mães. O que é? Uma árvore com 12 ramos, cada ramo tem seu ninho, cada ninho 30 pássaros. Então as respostas são: o que dá muita volta e não sai do lugar é o relógio. Algumas pessoas colocam o despertador debaixo do travesseiro para acordar em cima da hora. Os filhos são os minutos e as horas são as mães. E o ano é a árvore, os meses são os ninhos, né? E os dias, que são os pássaros. E aí lá embaixo vamos ler. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo, que o tempo tem o tempo que o tempo tem. E aí você vai dizer, é uma resposta pessoal, se você acha importante saber quanto tempo o tempo tem. Lá na página 206, a passagem do tempo sempre foi um fato muito importante para os seres humanos. Por que era importante que os povos antigos medissem a passagem do tempo? Eles precisavam medir a passagem do tempo para realizar o quê? A agricultura, conhecer a época das chuvas, e isso era muito importante para que eles medissem esse tempo. E aí no número 3, nós vamos ler assim: para medir o tempo, os seres humanos inventaram vários instrumentos. Um dos mais antigos é o relógio de sol, que a gente já viu nesse capítulo. Observe a imagem e responda: como funciona o relógio de sol? E aí, gente, é uma coisa um pouco complicada porque a gente não conhece o relógio de sol, né? Eles são formados por uma superfície plana, se vocês observarem aqui no livro de vocês, uma superfície plana, que serve como mostrador, na qual estão marcadas as linhas que indicam as horas. E aí, à medida que a posição do sol muda, a sombra se desloca por essa superfície plana e aí vai passando pelas linhas e indicando as horas. Depois, nós vamos completar os espaços com os nomes dos instrumentos antigos que mediam o tempo. É conhecido como relógio de areia, aquele que passa de um lado para o outro, é a ampulheta. E é conhecido também o de baixo como relógio de água, que é a clepsidra. Isso a gente aprendeu lá no primeiro ano para quem já estudou no Nogueira. Hoje em dia, os relógios, além de marcarem as horas, podem apresentar outras funções. Que função é essa? Alguns relógios, eles leem e-mails, eles acessam as redes sociais, eles veem a previsão do tempo, né? Principalmente aquele smart, aquele relógio que a gente conecta no celular, né? Que tem da Apple, tem da Samsung, tem de várias outras marcas. E ali você bota no braço, consegue ler e-mail, falar no WhatsApp. É muito moderno. Lá na página 207, você vai marcar a hora que você acorda e a hora que você vai dormir. Depois nós vamos lá para o número 7, que diz assim: o relógio atômico é uma grande invenção, pois sua precisão na contagem do tempo é maior do que a dos outros relógios. E aí eu quero que você pesquise. Eu tenho a resposta, mas eu gostaria que você pesquisasse o que é um relógio atômico. Pesquisa e escreve aí depois. Nós, no número 8, vamos falar sobre o calendário, que é um recurso que temos para verificar o tempo também. Nós vamos observar o calendário mostrado anteriormente. Aí a gente vai ter que voltar lá na página 202 para observar esse calendário. E você vai escrever em que mês nós estamos e quantos dias tem esse mês. Há aniversariante na turma neste mês? E aí você vai ter que fazer de acordo com a sua turma. Na minha turma 202 tem aniversariantes
No mês de outubro, Miguel, João Pedro, João Rosa, Júlia, Giovana. E aí na sua turma você vai ter que ver se tem aniversariantes e escrever. E aí, ó, número 9. No dia 12 de novembro, a professora da turma da Eleva passou uma produção de texto para ser entregue no dia 16 de novembro. Quantos dias os alunos terão para fazer a atividade? E aí você vai contar 12, 13, 14, 15, 16. E aí você vai escrever. Lá na 208, preste atenção nisso aqui, ó. Tá vendo? Vou explicar. Se você fosse fazer um calendário somente seu, como ele ficaria? Faça seu calendário com eventos que são importantes para você. E aí aqui nós temos os meses de janeiro a dezembro. Você vai marcar e escrever as datas que são importantes para você, como se esse aqui fosse o seu calendário. Para finalizar na 209 a apostila do Eleva, nós vamos, olhar lá duas imagens, 2020 e 2019. Tem um neném e uma senhora, uma idosa. Em sua opinião, por que o ano novo é representado por um bebê e o ano velho por uma idosa? E aí, se a gente for pela lógica da palavra, ano novo quer dizer que está nascendo, está sendo novo, está crescendo, está iniciando. E por isso aqui é representado por um bebê. E o ano velho, o ano que se passou, é representado por uma idosa, porque já está mais velha, já está de mais idade. Que ano se iniciará quando esse ano acabar? É o ano de 2021, certo? Você acha que sua vida será diferente de como é atualmente? Em 2021, você acha que vai ser diferente? Eu acho que sim. Porque se nós ainda tivermos uma pandemia e não tivermos a vacina, talvez a gente ainda vai estudar remotamente. Ou se a gente já tiver a vacina, a gente já vai poder voltar para a escola normal. Então, o ano de 2021 vai, para mim, para minha pessoa, tia Amanda, ele vai ser diferente. E para você, me conta aí. E aí você vai no número 12, escolher uma data cívica ou religiosa no calendário que aparece anteriormente. Lá naquele calendário que a gente viu na 202. Você vai pesquisar por que essa data foi criada. Eu escolhi... não sei, 2 de novembro, que é um feriado, ou eu escolhi 12 de outubro, que é um feriado. Eu vou escolher, vou pesquisar na internet por que essa data foi criada e vou escrever aqui no número 12, tá bom? Nós finalizaremos aqui a atividade de história da apostila, mas eu deixei para vocês uma breve revisão lá no caderno, que tá na plataforma, que vocês vão ou copiar ou colar no caderno, que é uma revisão bem básica para o nosso simulado que está chegando. E aí pede para que você escreva no número 1 o que a carteirinha de estudante pode oferecer de benefícios para os alunos. A gente já falou muito sobre isso, né? Você vai pesquisar ou, se você já sabe, você vai escrever. O que de benefício ela traz? E depois nós vamos completar. A carteira de trabalho registra os pontinhos que a pessoa teve ao longo da vida. O nome já diz, né? Carteira de trabalho. Então, ela registra os empregos que a pessoa teve na vida. A pontinho de nascimento comprova que uma pessoa nasceu e dá informações sobre o seu nascimento. Ela comprova o quê? O seu nascimento. Então, é a certidão de nascimento. A carteira de pontinho comprova que uma pessoa pode dirigir. A carteira de quê? De motorista, a carteira de habilitação. No número 3, o RG também é conhecido como... O RG é conhecido como o quê, gente? Carteira de vacinação, passaporte ou carteira de identidade? Marquem aí. E depois você vai você vai desenhar a sua própria carteira de estudante. Consulte a apostila do Eleva, do volume 3, que lá tem carteirinhas de estudante para você copiar. Mas você também pode pegar a sua do ano passado e a sua desse ano, que já está disponível na escola também. Se você já foi lá buscar a sua, você pode copiar a sua carteirinha e desenhar aí, pode colar foto, pode desenhar você, bota o número do telefone, da matrícula, data de nascimento. Eu quero uma carteirinha bem bonita, tá bom? A gente encerra aqui a aula de história. E eu espero que vocês tenham feito as atividades. Hoje não tem muita explicação de conteúdo novo, hoje é só a explicação do que tem que fazer na apostila. E qualquer dúvida, vocês podem procurar a tia Amanda. Peço perdão mais uma vez pela questão de estar gravando pelo celular e não compartilhando a tela com vocês. Mas na próxima, eu tenho certeza que já vou conseguir fazer isso. Um beijo, se cuidem, fiquem com Deus.